Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem no canal News Now houve um debate entre um deputado do PSD, um deputado do Partido Socialista e o seu deputado do Chega, o seu deputado Bruno Nunes, em que efetivamente houve aqui uma troca de ideias um bocadinho mais intensa, digamos assim, e em que efetivamente Pedro Anastácio, se não me falha a memória, que era o nome do rapaz do Partido Socialista, estava efetivamente com algumas complicações com aquilo que tem sido a agenda do seu partido, porque compreendemos todos que gerir o país durante 8 anos e depois transformar-se em oposição não é propriamente uma tarefa fácil, diga-se de passagem, ainda para mais quando o país é mal gerido. Vamos então ouvir, meus caros, este vídeo que eu acho que é interessante e no fim faço alguns comentários. Vamos então ouvir. Basta nós vermos que os relatórios anuais de segurança interna nos últimos anos, e ao contrário do que o Pedro Anastácio diz, são claros no aumento da criminalidade. Mas se estivéssemos apenas a falar de percepções, que hoje em dia o Governo gosta muito de falar na questão da percepção, bastava as pessoas sintonizarem este canal ou outro canal qualquer e percebem que diariamente, no dia em que estamos a dizer que existe uma percepção de um país com uma enorme segurança, está a passar o que está a passar com uma minoria que claramente continua com um problema de impunidade em Portugal e continuamos com um problema muito sério. Esta instrumentalização que a polícia tem sido alvo, quer por parte do PSD, quer por parte do PS, é completamente surreal. Eu deixava aqui uma pergunta no ar, quer ao Bruno Ventura, quer ao Pedro Anastácio. Se hoje, aquilo que aconteceu no Palácio do Gelo, se um agente da autoridade tivesse pegado numa arma e tivesse disparado contra o meliante que fez o crime que fez, o que estaríamos aqui hoje a discutir era se existia abuso de autoridade, se a polícia não foi mais uma vez racista, e estaríamos uma vez mais a condenar a polícia, que é o que nos últimos dias esta retórica do Partido Socialista e da esquerda e da extrema-esquerda tem tentado alavancar em relação à questão da Rua do Bem Formoso. Eu queria deixar aqui uma nota, e o Pedro Anastácio certamente poderá comunicar com todos nós e inclusive fazer uma declaração de interesse. Isto é quase como que eu sei onde andou no verão passado. E o Pedro Anastácio aparece num vídeo há uns meses atrás, na Rua do Bem Formoso, precisamente com o senhor que se auto-intitula como líder da comunidade do Bangladesh, a apresentar um projeto que se chama GPS, que dizia ele, não confundam com o GPS do carro, é grupo do Partido Socialista de Bangladesh, onde a determinada altura os dirigentes do Partido Socialista, onde se inclui Pedro Anastácio, faziam uma instrumentalização daquelas pessoas durante o jantar, a dizer que um dos grandes compromissos que o Partido Socialista de Lisboa tinha para aquela gente na Rua do Bem Formoso era a construção da mesquita para que pudessem reunir e pudessem rezar em segurança. Os senhores têm instrumentalizado esta gente e inclusive o seu camarada Miguel Coelho fez a atribuição de atestados de residência que a Rua do Bem Formoso está dentro da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e o Pedro Anastácio teve responsabilidades enquanto autarca em Lisboa e sabe que foram passados mais de 10 mil atestados de residência na Rua do Bem Formoso. Uma rua com pouco mais de 400 metros, com 10 prédios, o que significa que dá uma média de 1000 pessoas por casa. Os senhores têm brincado com a situação da imigração descontrolada em Lisboa e, obviamente, a polícia deve intervir e, ao contrário do que o Pedro Anastácio disse quando diz que em democracia é bom as ações policiais, mas não desta forma, qual é a forma? Qual é a forma? É que eu não vi nenhuma atitude agressiva, ao contrário do que vejo em países socialistas, mas não é esse o caso agora aqui. A questão é, claro, os senhores instrumentalizaram esta gente durante meses, durante anos, porque sabem o potencial que tem ali de eleitorado e andaram a alavancar uma retórica que, se quiser, eu posso passar de imediato aqui à redação do Now o vídeo onde participou nesse jantar do GPS, Grupo Partido Socialista da Ásia, que depois, mais tarde, o senhor Rana Taslim, que o senhor defendeu durante todo o jantar, aparece nas reuniões da Federação da Área Urbana de Lisboa. Portanto, o Partido Socialista, quando vai entregar cravos, tem que entender e tem que explicar a essas pessoas que são cravos que os estão a tornarem escravos. Bom, meus caros, esta foi a intervenção que eu acho que era importante e o Partido Socialista precisava de uma lição do ponto de vista de Lisboa por uma simples razão. O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que há uns tempos atrás dizia que a situação de segurança e de consumo de droga e tudo mais se estava a tornar incomportável, foi o mesmo que foi com um dos principais responsáveis por este avançar ou por este projeto, digamos assim, da mesquita paga com os nossos impostos. Aliás, num Estado que se diz laico e que Pedro Anastácio acaba por dizer depois, sim, o Estado diz-se laico e portanto tem responsabilidade com todas as religiões. Portanto, se eu inventar uma religião de hoje para amanhã, o Estado passa a ter obrigações financeiras com essa religião. Querem-me dizer que o Estado é laico na Europa, basta sabermos o cruzamento entre Roma, Atenas e Jerusalém, mas enfim, já nem vou entrar por aí que nem vale a pena, sinceramente para este tema não vale a pena. O Razi, obviamente, mostra
contra um aumento da criminalidade e, portanto, eu não sei como é que o Razi é citado pela esquerda como prova de que a criminalidade não aumenta ou de que o país é seguro. Se a criminalidade aumenta e não é combatida, não é tratada de forma adequada ou até venha a estagnar em alta, não é propriamente uma boa situação, porque dizia-se, e tal, este ano a criminalidade até estagnou. Primeiro, ainda não chegámos ao fim do ano, só vamos ter esses números em janeiro, fevereiro, eventualmente março. E depois, estagnar em alta não é propriamente uma medida positiva. Nós temos que combater a criminalidade, ela tem que diminuir. Isto não é o faroeste. E, portanto, um tiroteio num centro comercial em Viseu não é algo aceitável. Lamento imenso. Estamos a falar de uma situação de um país que se quer civilizado, de um país que se quer europeu. E, portanto, acho que é um bocadinho por aqui. Que há uma comunidade que sente impunidade em Portugal? E eu diria que nem é só uma, eu diria que há várias comunidades que sentem impunidade, desde se drogarem a céu aberto e desde haverem tiroteios em determinados centros comerciais ou em determinadas situações distintas, quando eventualmente há famílias rivais, como dizem as notícias, a combaterem-se uma à outra do ponto de vista da violência. Não é aceitável, não estamos no faroeste e estas pessoas têm que ser combatidas e a comunidade tem que deixar de sentir impunidade. Ninguém pode sentir impunidade do ponto de vista da segurança em Portugal, porque eu posso-vos garantir que se a impunidade se generalizar, vamos ter o faroeste no país. E eu sinceramente acho que ninguém quer o faroeste em Portugal. Se fosse o polícia envolvido numa situação destas, era uma situação de abuso e de racismo, como são duas famílias de uma comunidade privilegiada em Portugal, que claramente são, acabam por ter uma carta branca para poderem atuar. Sobre o grupo do Partido Socialista do Bangladesh, eu não sabia deste grupo, mas efetivamente não me choca, em que efetivamente estes senhores avançam com a retórica de que é importante para mantermos estas comunidades e porque o Estado é laico, devemos efetivamente contribuir para todas as regiões. No entanto, houve todo um celeuma, inclusive nos meios de comunicação social, que diziam efetivamente, veja-se bem, as Jornadas Mundiais da Juventude, aí é que não se pode gastar dinheiro. O país assume-se como católico. No entanto, Jornada Mundial da Juventude? Não. Construir uma mesquita para os senhores do Bangladesh, que são meia dúzia de gatos pingados e que até deveriam ser menos, tendo em conta a atual situação da imigração no país. Mas, senhores, não é aceitável que se ande por aí a advogar uma construção de uma mesquita e que seja um grande projeto, obviamente porque é o grupo do Partido Socialista do Bangladesh, porque estes senhores conseguem objetivamente perceber o potencial de votos que há em determinadas comunidades, querem a construção de mesquitas para que estes senhores possam rezar à vontade, mas não se avança com as Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, porque o Estado é laico. Mesquitas ninguém quer saber, Jornada Mundial da Juventude é que é um problema, é o habitual. Estamos a renegar a nossa identidade e, portanto, aceitamos todas as identidades e festejamos todas as culturas, menos a nossa. A nossa é para renegar, a nossa é para pedir desculpa, a nossa é para baixarmos a cabeça. Não vai acontecer. Esses momentos já acabaram há imenso tempo. Os atestados de residência do ponto de vista da Rua do Bem Formoso não é propriamente chocante. Já foi feita uma reportagem, inclusive, 10 mil atestados de residência num espaço de 400 metros quadrados com 10 prédios, meus amigos. E, portanto, isto dá basicamente 1000 pessoas por prédio. Eu não sei que prédios é que vocês têm na vossa zona, mas no meu, pelo menos, não cabem 1000 pessoas. Aliás, nem metade, diga-se de passagem. O Pedro Anastácio dizia que... o Pedro Anastácio, que era o deputado do Partido Socialista que estava no painel com o seu deputado Bruno Nunes, dizia basicamente, mas isto é um excesso do ponto de vista da força policial. Então deve-se fazer o quê? Pedir por favor, era o que eu dizia no outro vídeo. Não, vamos avançar para a Rua do Bem Formoso, chegar ao pé das pessoas aleatoriamente, sem estar fardados, porque não vamos assustar os meninos, efetivamente, encostá-los à parede também não se pode, portanto, não vamos fardados sequer. Aliás, à semelhança do Reino Unido, nem se diga Natal numa feira de Natal, porque pode ofender determinadas pessoas. Entramos pela Rua do Bem Formoso dentro, chegamos ao pé das pessoas e dizemos assim, meus amigos, podem-nos por favor facultar as coisas que vocês têm e que estão ilegais, nomeadamente telemóveis roubados, nomeadamente a droga que vocês utilizam, nomeadamente armas brancas, podem por favor facultar-nos aquilo que vocês têm como infrações da lei nos vossos bolsos, por favor, podem entregar-nos isso e já agora, se não for pedir muito, digam-nos também quais é que são os vossos amigos que estão envolvidos em atividades ilícitas. Se puderem facultar-nos esses dados e essa situação ilícita, peço-vos por favor que o façam. Esta deve ser a abordagem que é defendida pelo Pedro Anastácio, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado, não funciona. Ninguém vai devolver um telemóvel roubado voluntariamente. As pessoas têm que ser presas, têm que ser questionadas, têm que ser revistadas. E se há uma proeminência do ponto de vista de cometer crimes, e se há uma proeminência de presença de armas brancas ou até de drogas na Rua do Bem Formoso, acho muito bem que estas operações aconteçam e espero sinceramente que aconteçam com muito mais frequência, porque da minha parte as forças da autoridade terão todo o meu apoio.
Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 21 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.